Fala Floresta, beleza? Eu sou o João Pedro, estudante de Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília. Eu vou estar dando continuidade no nosso vídeo sobre a introdução à dendrologia. Os tópicos que serão abordados em geral nesse vídeo serão classificação botânica moderna e contemporânea, o que é uma árvore, identificação dendrológica e posteriormente com o Eduardo, fenologia e morfologia. A classificação botânica, assim como a botânica, já são estudados há muitos anos, séculos antes de Cristo, desde a Grécia Antiga, mas foi lá que teve suas primeiras expressões definidas, com Teofrasto, discípulo de Aristóteles, que é considerado o pai da ecologia vegetal. Teofrasto, ele estudou principalmente a polinização e a germinação de sementes, e escreveu obras muito importantes, como a História das Plantas, e também descreveu e classificou cerca de 500 espécies. Teve também Dioscórides, médico do exército romano que viveu cerca de 100 a.C. e estudava e escreveu sobre as propriedades medicinais das plantas. E ele também descreveu cerca de 600 espécies. Esses estudos continuaram sendo desenvolvidos depois através do tempo, mas a classificação não se dava de maneira muito organizada. Até que no século XVII, esse cara aí, o Linneu, um sueco e hoje em dia considerado fundador da taxonomia moderna, desenvolveu o sistema Reficofage, que o Eduardo comentou na videoaula passada, que é o sistema de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Como na dendrologia a gente tem um foco no reino Plantae, ou seja, no reino vegetal, é válido a gente relembrar alguns principais filos deste reino. As briófitas, elas são avasculares, não têm caule, raiz nem folha. Por exemplo, o musgo. Já as pteridófitas, elas são vasculares, têm caule, raiz, tronco, mas elas não têm semente. E tem, por exemplo, a samambaia. Espermatófitas significa planta com semente, e elas são divididas em dois filos, as gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas são vasculares, têm caule, raiz, folhas e grãos de pólen, mas elas não produzem frutos. E tem, por exemplo, o pinheiro. Já as angiospermas, além de terem tudo isso, elas também têm flores e frutos. É o grupo mais diverso que tem, representando cerca de 90% das espécies conhecidas até hoje. E elas são divididas também em dois filos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas, elas podem ter flor, mas seu embrião normalmente só tem um cotilédone. Em geral são gramíneas e tem, por exemplo, o arroz. Cotiledôneas, elas têm 2 ou mais cotilédones por embrião e elas representam um grupo mais utilizado pelo dendrologista, englobando a maioria das espécies que a gente estuda. E voltando no sistema Reficofage do Linneu, vamos observar como fica a classificação de dois indivíduos aqui nesse sistema, o Eucalipto grandis e o Carioca brasiliense, que é o pequi. Como podemos ver, ambos são angiospermas e de classes dicotiledôneas, porque essa Magnoliopsida também é uma classe dicotiledônea. As famílias, gêneros e espécies, que são os taxons mais trabalhados na dendrologia, serão abordados mais profundamente nas próximas aulas. Classificação botânica é basicamente você classificar, agrupar e categorizar espécies com base em suas características comuns. E para fazer isso, ela se baseia principalmente em elementos da estrutura epidérmica das folhas e elementos de morfologia floral, como por exemplo tricomas, pelos ou então a anatomia das flores. Já na classificação dendrológica, por ela ser limitada a espécies lenhosas, existem alguns outros aspectos utilizados para essa classificação, como por exemplo a filotaxia, que é o padrão de disposição das folhas no caule. E temos como exemplo aqui as alternadas, as opostas cruzadas, opostas dísticas e verticiladas. A forma da copa e do tronco também é muito utilizado, pois tem indivíduos muito característicos, como por exemplo o flamboyant, que é a Delonyx regia, que ela tem o seu formato de copa em umbelata, que lembra um guarda-chuva, muito fácil de se reconhecer. E outros exemplos também, como o porte do indivíduo, odores, cores. Essas cores que podem ser observadas também na madeira do indivíduo, quando você faz um pequeno corte na casca para observar a cor. Presença de exudações, como o látex também. Esses aspectos também são muito utilizados na identificação botânica, porque quando eles são conhecidos, eles facilitam muito o reconhecimento das espécies. As plantas também podem ser classificadas quanto ao seu hábito, e a maioria delas pode ser designada como erva, arbusto, liana e árvore. As ervas, elas são pouco desenvolvidas e elas têm pouca consistência por não terem lignina.
Liana é um cipó trepador que atinge muitos metros de comprimento e ele também pode apresentar lignificação, como é o caso desse exemplo aqui na foto. Os arbustos ficam de pequeno a médio porte, são resistentes e lenhosos e geralmente ramificados a partir da base. E as árvores? Nós sabemos que é o principal objeto de estudo do engenheiro florestal, mas afinal, o que é árvore? Bom, isso depende. Para Sudworth, que escreveu em 67, é uma planta lenhosa com pelo menos 2,5 de altura e 5 centímetros de diâmetro. Já para Hara Hallowen White, de 79, é uma planta lenhosa que em sua maturidade atinja 6 metros ou mais de altura. Ou então, se você perguntar para um engenheiro florestal que tem um foco em produção de madeira, ele provavelmente vai te dizer que é uma planta lenhosa que tem a produção de lignina e que atinge determinada dimensão em tamanho e diâmetro. Em geral, as árvores possuem tronco bem definido e não têm ramificação na base como os arbustos têm, e sua parte ramificada constitui a copa. Todas as árvores têm raízes, mas em geral, as gimnospermas e as dicotiledôneas têm uma raiz principal, que é a pivotante, mais as raízes secundárias, e as monocotiledôneas têm uma raiz fasciculada, sem uma raiz principal. As raízes também podem ser aéreas e desempenhar outras atividades para a árvore, como é o caso das sugadoras, que se fixam no seu hospedeiro e sugam seus nutrientes, ou então das adventícias, que proporcionam suporte para a árvore, assim como as tabulares. Também tem as sapopemas, que se confundem muitas vezes com as raízes tabulares, mas elas são diferentes porque a sapopema é a extensão da raiz que se desenvolve junto com o tronco. O tronco, ele é uma outra parte da árvore, e simplificadamente, ele é composto de casca externa e interna, câmbio, que é a região onde é produzido o xilema e flema secundário responsáveis pelo crescimento da árvore em diâmetro, o alburno, o cerne e a medula. A outra parte da árvore, que são as folhas, vão ser abordadas nas próximas aulas. O principal foco da dendrologia é a identificação botânica das espécies arbóreas. Mas o que é a identificação e como é que ela pode ser feita? A identificação é a determinação correta do nome científico da planta, que já tenha sido previamente classificada. E ela pode ser feita in situ, ou seja, em campo, ou ela pode ser feita ex situ, que é posterior ao campo, onde você usa os materiais coletados no campo para identificar, como frutos, ramos, sementes, fotos e principalmente anotações de campo, que são muito importantes para você fazer essa identificação posteriormente. Para identificar em campo, você vai depender principalmente da sua experiência para analisar e reconhecer as características dendrológicas dos indivíduos, que diferem eles uns dos outros. Muitas vezes, o identificador já reconhece a espécie rapidamente por causa do seu jeitão, como já dizia o professor Zé Roberto. Ou então, se a árvore tiver algum marcador dendrológico, também conhecido como os betas, que são características exclusivas de cada espécie, que te ajudam a reconhecer determinada espécie por só ela apresentar tal característica. Como, por exemplo, a da Albegia miscolóbio, também conhecida como jacarandá do cerrado, que em sua maturidade quase sempre apresenta essas bolinhas pretas nas suas folhas, que é o seu marcador dendrológico, seu beta. Mas algumas outras vezes você não vai reconhecer a árvore só de bater o olho nela. Então pode ser necessário você pegar um ramo da árvore para analisar a filotaxia, analisar as folhas. Ou então, caso não haja folhas no ramo, você pode procurar por folhas secas no chão. Você pode fazer um corte na casca para analisar as características da madeira, como a cor ou se tem odores. Tem várias coisas que você pode fazer. E também se utiliza muito livros-guia, como o Sem Árvores do Cerrado, do Manuel Cláudio, que pode te ajudar nesses momentos em que você está em dúvida. Se você não conseguir chegar a uma conclusão em campo, você deve fazer a coleta do material, fotos, anotações, ramos, tudo, para depois fazer a identificação ex situ de maneira mais confiável. A identificação ex situ, ela pode ser feita de várias formas, mas todas elas dependem do material que você coletou em campo. Então, por isso é muito importante coletar esse material pelo menos de maneira razoável. E eu digo de maneira razoável porque já aconteceu de ter que voltar no campo para coletar material, porque a coleta que foi feita na primeira vez não foi suficiente para fazer a identificação. Muitas vezes você vai coletar o material de uma árvore que você tem noção de qual seja, está em dúvida entre 2 ou 3, mas não tem certeza, e aí você tem que levar para tirar essa dúvida. E aí nesse caso,
A identificação ex situ é mais fácil, porque com uma pesquisa rápida você geralmente já consegue resolver o problema. Mas caso você não tenha a menor noção de qual espécie seja, você pode pedir ajuda para professores, universitários, pode pedir ajuda em grupos de identificação, que no Facebook tem excelentes, pode fazer comparação em herbários, ou então pode até correr uma chave dicotômica, que utiliza principalmente critérios morfológicos das folhas, que vão vir nas próximas aulas. Então é isso, galera. Agora a aula vai continuar com o Eduardo na parte de morfologia e fenologia. Obrigado por terem assistido, continuem acompanhando as videoaulas e fiquem em casa. O termo fenologia surgiu no grego e quer dizer estudo dos fenômenos. É o ramo da ecologia que estuda os processos biológicos periódicos, bem como suas relações com o clima e com as condições ambientais. Na botânica, ela estuda as diferentes fases de crescimento e desenvolvimento da planta, tanto na parte vegetativa, germinação, emergência e no crescimento aéreo e radicular da planta, quanto na parte reprodutiva, frutificação, florescimento e maturação. Calma lá, meu parceiro, tu tá indo muito rápido. Beleza, internauta, vou tentar de novo. A fenologia nada mais é do que a divisão das fases do ciclo de vida de uma planta em etapas, ou ciclos fenológicos. Seria como se traçássemos a linha do tempo da vida de uma planta, dividindo ela em fases, como por exemplo, germinação, emergência, o desenvolvimento, a frutificação, a floração, dentre outros. Cada espécie tem sua própria fenologia, tendo em vista que a duração de cada um dos ciclos fenológicos, bem como a sua ocorrência, irá variar dentre as espécies. O estudo da fenologia tem uma ótima aplicação para as culturas de interesse comercial, principalmente as culturas anuais, como por exemplo soja, trigo, milho, que possuem o desenvolvimento muito rápido. Portanto, cada uma dessas etapas será muito importante e influenciará diretamente no desenvolvimento e na produtividade. A fenologia também é muito utilizada para espécies florestais, sendo as que possuem interesse econômico, como eucalipto, teca ou pinheiro, ou então as que possuem grande interesse ecológico. Ah, mas então quer dizer que só as que têm interesse comercial que vão ser importantes e que vão ter um estudo mais detalhado de fenologia? Bom, internauta, você acabou de me fazer duas perguntas. A primeira, obviamente, não são só as espécies de interesse comercial que vão ter um estudo de fenologia. Grande parte das espécies arbóreas, mesmo sem ter nenhum tipo de interesse comercial, tem um estudo, no mínimo básico, de fenologia, como por exemplo, a sua floração, em que época do ano que vai ser, quando que seus frutos vão frutificar, dentre outras informações básicas. Entretanto, respondendo a sua outra pergunta, sim, as espécies de interesse comercial que vão ter um estudo mais detalhado de fenologia. Isso se dá também pela grande biodiversidade que temos nas vegetações nativas, o que impossibilita uma análise individual e detalhada de cada espécie. Tá, mas isso aí tudo que você tá falando, serve pra quê mesmo? Como é que eu vou aplicar os estudos de fenologia na minha vida como engenheiro florestal? Ao saber a fenologia de uma espécie, você saberá mais ou menos como ela se comporta, se ela demora muito para crescer, se ela emerge rápido, se entra em senescência, se tem dormência. Ao saber como funcionam os padrões de comportamento das árvores nas quais você está lidando, as tomadas de decisões nas suas recomendações técnicas serão ainda mais eficientes. Portanto, ao entender a fenologia das espécies, você será capaz de identificar quais serão as necessidades daquela vegetação para que ela cumpra o seu objetivo, seja ele comercial ou ecológico. E por falar em interesse ecológico, eu vou falar um pouquinho mais da relação entre fenologia e ecologia para vocês. Dois processos ecológicos que se associam muito à fenologia são a dispersão e a polinização. No cerrado, grande parte da dispersão é feita pela anemocoria, ou dispersão por vento. Já a polinização, em sua grande parte, é realizada por morcegos e insetos. Portanto, saber a fenologia pode servir como artifício para associar os estudos da vegetação com os estudos da fauna. Essa análise conjunta é muito importante, tanto ao considerar ambientes maiores, como por exemplo o Cerrado ou o estado de Goiás, ou quando levamos em conta ambientes menores, como por exemplo uma unidade de conservação. As unidades de conservação concentram grande parte da biodiversidade do Brasil. Portanto, o estudo da fenologia nesses locais é de suma importância, visto que esses estudos irão nos ajudar não só a manter a biodiversidade nas unidades de conservação,
como também a guiar estudos de recuperação ambiental em outros locais, que geralmente vão se basear na vegetação nativa. Um dos lugares onde a fenologia aplicada à ecologia é bastante estudada é na Reserva Duque, que fica no Amazonas. Localizado na Floresta Nacional do Amazonas, a Reserva Duque possui altíssima diversidade, altíssima relevância ecológica e uma grande concentração de estudos. Eu aconselho vocês fortemente a darem uma olhada nesse local, tanto pela beleza das fotos, quanto pela grande quantidade de conteúdo científico de qualidade que podemos abstrair de lá.